Capítulo 1, versículo de número 25. Estamos embarcados em uma jornada que esperamos e desejamos que seja uma jornada feliz na presença do nosso Deus. Diz assim então a palavra do Senhor: para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Oremos uma vez mais. Maravilhoso Pai e eterno Senhor, aqui estamos na tua casa. Nós nos prostramos diante de ti, porque se não for a misericórdia do Senhor, jamais poderíamos compreender as maravilhas da tua lei. Que toda mente seja levada cativa à mente de Cristo, que nada nos atrapalhe a compreender a tua palavra. Queremos declarar que há poder no sangue de Jesus, que está sobre esse lugar, sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui alimentados pelo pão da vida, que é a tua palavra, pela água da vida, que é o teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Assente-se no seu lugar e vai glorificando ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Jornada feliz. Todos querem ter uma jornada feliz. Todos querem ter um ano abençoado. É tão comum na virada do ano as pessoas desejarem umas às outras feliz ano novo. Mas quantos entra ano, sai ano, tem levado uma jornada de miséria, de tragédia, de perdas? Entra ano, sai ano, e foi só uma virada de calendário. Hoje nós vamos falar de algo, princípios da palavra de Deus, que vão nos ensinar como transformar uma jornada infeliz em uma jornada feliz. Ah, pastor, mas vamos ver o que Deus vai fazer. Não, tem coisas que não dependem de Deus, depende de você se posicionar espiritualmente, de você tomar o lugar que é seu em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos fala claramente em Efésios capítulo 1, que em Cristo Jesus nós fomos colocados, nós fomos assentados nos lugares celestiais para governar. Se você não tomar posse da autoridade, da posição que em Cristo Jesus você é colocado, outro vai ocupar o seu lugar. Ou, quando muito, o seu lugar estará vazio. Se levarmos em consideração que ninguém substitui ninguém. Mas quando eu falo que outro vai ocupar o seu lugar, significa que as bênçãos estão disponíveis para todos. E tomam posse delas aqueles que se posicionam. Se você não se posicionar, quem se posicionar vai viver aquilo que Deus preparou. Nós acabamos de ler um texto que fala exatamente do poder da escolha. De quando, de fato, a pessoa ela não toma o posicionamento em Cristo que deveria tomar e escolhe o seu próprio lugar. Você parou para pensar no que a gente acabou de ler? O que estava acontecendo aqui no capítulo 1 que Atos relata? Jesus tinha voltado para os céus. Poucos dias ali depois, os discípulos reunidos, unânimes em oração, buscando vivenciar a promessa de Jesus na vida deles,
ficar em Jerusalém até que lá do alto vocês possam ser revestidos de poder, o Espírito Santo virá sobre vocês. E no meio daquela reunião de oração, Pedro toma uma iniciativa, dizendo: olha, é necessário que possamos consultar ao Senhor, para sabermos quem é que vai estar junto de nós nessa obra. Quem é que vai estar junto de nós para o cumprimento da promessa de Deus a respeito da edificação da sua igreja? Porque o Senhor Jesus nos deu uma ordem de que depois do derramamento do Espírito Santo, que nós nos espalhássemos pelo mundo inteiro para levar a sua mensagem, para levar a sua palavra, para pregar o Evangelho. Mas tem um lugar que está vazio. É necessário que escolhamos uma outra pessoa, não por escolha própria, mas pela própria direção de Deus, para que tome parte nesse ministério dos enviados. O texto que nós lemos diz: para que tome parte nesse ministério do apostolado. A palavra apóstolo significa enviado. As pessoas ligam a palavra apóstolo a um status, né? Ligam a palavra apóstolo como se fosse alguém que fosse mais poderoso do que os outros. E não tem nada a ver com isso. A palavra apóstolo na Bíblia significa enviado. Então o que o apóstolo Pedro está falando aqui é: quem será enviado juntamente conosco em lugar de Judas? Porque Judas recebeu a mesma oportunidade que nós, as mesmas ministrações que nós, o mesmo ensinamento que nós, mas ele escolheu se desviar para ir para o seu próprio lugar. Atente para isso. Judas escolheu o seu próprio lugar e não o lugar que Cristo tinha preparado para ele. Isso aqui é um divisor de água, se você entender isso. Existe um lugar que Cristo preparou para você, existe um lugar que você pode ir por conta própria. Agora você escolhe qual lugar você vai tomar. Se é o lugar que Cristo preparou ou o seu próprio lugar. Judas, ele era um privilegiado. Imagina andar com Jesus cara a cara, comer a comida que Jesus comia, ouvir os ensinamentos de Jesus de camarote. Porque depois da multidão, Jesus se reunia com seus discípulos e aprofundava o ensino. Jesus falava coisas para eles que não falava para a multidão. Judas participou de reuniões de oração. Era costume Jesus orar com os seus discípulos no Getsemane. Judas presenciou milagres que ninguém jamais tinha visto. Os próprios profetas do Antigo Testamento desejaram ver o que Judas viu, mas não puderam ver. Judas era o único dos 12 apóstolos que não era galileu. Sabe o que significa isso? Era o único que por um acaso poderia ter uma vantagem disso. Porque a região da Galileia era desprezada. Para você entender, era como se hoje a região da Galileia fosse um daqueles morros do Rio de Janeiro. Aquelas comunidades, né? Há alguns anos atrás o pessoal conhecia como as favelas. Hoje, né, se você fala favela, tem muita gente que se sente ofendido. Então fala comunidade. Então, se vinha da comunidade e dizia assim: não, esses aí são os perrapados. E Judas era o único que não vinha desse meio. Era o único que vinha de uma região diferente, de uma família diferente. Uma família de comerciantes, rica, destacada. Judas, ele era um homem de boa aparência. Era aquela pessoa que chamava atenção pelo a sua aparência física, o seu posicionamento. Era uma pessoa estudada. Era uma pessoa que tinha habilidade nos negócios. O próprio apóstolo Pedro descreve Judas como obreiro de sucesso. Incrível isso. Mas na trajetória de Judas, na jornada de Judas,
nós vamos ver uma série de situações, condições, atitudes que fizeram com que a jornada de Judas fosse uma jornada infeliz. Mais do que isso, fosse uma jornada vergonhosa. Em primeiro lugar, Judas era uma porta aberta para o próprio Satanás. Irmão, não se iluda, porque nem todo mundo que está dentro da igreja é homem de Deus, é mulher de Deus, é ungido de Deus. Tem gente dentro da igreja que é enviado por Satanás para desviar quem está dentro da igreja. Tem até pregadores. Você já leu a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios? Ele vai dizer isso, que o próprio diabo se transforma em anjo de luz, os seus súditos, os seus escravos, os seus servos, também se transformam como se fossem pregadores da verdade, para enganar a muitos. Esses dias eu estava falando aqui na terça-feira, no culto do ensino bíblico, que eu vi um pregador na televisão falando uma heresia do tamanho de um trem, como diz. Ele pregando para uma igreja lotada e com todas as letras dizendo que a doutrina do arrebatamento não era uma doutrina bíblica. Na hora que ele disse isso, eu fechei a televisão, porque eu não tenho saco para ouvir herege. Porque o maior interessado em que você não acredite no arrebatamento é o diabo. Porque se você não acredita, você não se prepara. Se você não se prepara, Jesus volta e você fica. Mas está se pregando dentro da igreja isso, de que o arrebatamento não é bíblico. Então Jesus é mentiroso, porque foi Jesus que falou que ele vem buscar a sua igreja. Então o apóstolo Paulo escreveu uma mentira, porque é um dos apóstolos que mais escreve detalhadamente sobre o arrebatamento. Então o apóstolo Pedro também é outro mentiroso, porque nas suas cartas falam sobre o arrebatamento. Aliás, desde Enoque, o sétimo homem que nasceu nessa terra depois de Adão, já profetizava o arrebatamento. Então será que todos os profetas, todos os apóstolos, incluindo Jesus, eram todos mentirosos? A palavra de Deus fala lá em Lucas capítulo 22, versículo 3, que entrou Satanás em Judas. E Judas andava com Jesus. Judas congregava na igreja de Jesus. Judas, embora pudesse ajudar na obra do Senhor Jesus, ajudasse em algumas tarefas, foi enviado de 2 em 2, juntamente com os 70, para as cidades onde Jesus tinha de pregar. Ele fazia alguma coisa no reino de Deus. Porém, Judas era escravo de Satanás. Fazia a vontade de Satanás. Foi aquele que guiou os soldados para prenderem Jesus. E aí, mais de uma vez, já me perguntaram: pastor, as profecias bíblicas do Antigo Testamento já falavam que ia ter um traidor, que alguém ia entregar Jesus. E a minha dúvida, pastor, é o seguinte: será que Deus permitiu Judas nascer só para fazer a obra do diabo? É evidente que não. A Bíblia fala que não. Aliás, é muito interessante, porque quando Jesus está ali, nos seus últimos momentos, nas suas últimas horas antes de ser crucificado, quando ele revela para os seus discípulos: olha, eu escolhi todos vocês para andarem comigo, no entanto, um de vocês vai me trair. E os discípulos ficam olhando um para a cara do outro, e um a um começa a perguntar: Senhor, será que é eu? Será que é eu? Será que é eu? E aí ali está a luz da revelação, onde o próprio Jesus, quando Pedro pergunta: Senhor, será que sou eu? Aí Jesus diz assim, olha para você entender. Jesus diz assim: Pedro, Satanás pediu
para cirandar no meio de vocês. Eu orei por todos vocês, inclusive por você. Sabe o que Jesus está falando aqui? Qualquer um deles poderia ter sido traidor. Não é porque Judas nasceu traidor, qualquer um deles. Agora, por que foi Judas? Por que foi Judas? Satanás entrou em Judas por causa da sua própria cobiça e ganância pelo dinheiro. Ou seja, Satanás rodou os discípulos inteiros procurando quem é que tinha brecha, quem é que não estava alinhado com a vontade de Deus, quem é que tinha ali uma brecha para ele entrar. E ele encontrou a brecha em Judas. Por isso que Judas foi o traidor. Não é porque ele nasceu com essa sina, né, como as pessoas costumam dizer. Não. Satanás ficou observando quais dos discípulos eram vulneráveis, quais eram os pontos fracos deles. E aí, quando o diabo percebeu que Judas, mesmo andando com Jesus, continuava sendo ganancioso, continuava sendo escravo das riquezas, escravo de Mamon, o diabo olhou e disse: é esse aqui, é por aqui que eu vou entrar. E entrou. Ele entrou. Olha o que fala Mateus capítulo 26, versículo 14 e 15. Judas perguntou então às autoridades religiosas: o que vocês me darão para eu entregar ele a vocês? Olha o interesseiro, olha o ambicioso. Bom, dependendo de quanto vocês me pagarem, eu faço o estrago que vocês estão querendo fazer. Quanto é que vocês vão me dar? Então eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade de entregar Jesus para ser preso. Olha o que é uma pessoa que não tem princípio. Uma pessoa que se vende. Uma pessoa que é capaz de trair até mesmo o seu pastor, a sua autoridade espiritual, o seu amigo. Porque não era simplesmente um relacionamento entre pastor e discípulos. Era um relacionamento de amigo. Porque Judas andava com Jesus, viu Jesus chorando, viu Jesus se alegrando, viu Jesus trabalhando. Ele frequentava a casa de Jesus. Era alguém que comia na mesma mesa. Ele tinha tanta intimidade com Jesus que comia os dois do mesmo prato. Olha o que é uma pessoa que não tem princípio. A Bíblia nos fala dos malefícios da ambição. Em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim, ó: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Olha o que a Bíblia diz. Que quem ama o dinheiro vai trazer sobre si mesmo sofrimento, vai cair em armadilhas, vai tropeçar de tudo quanto é jeito na vida. Porque a pessoa ambiciosa, irmão, ela não quer saber, ela puxa o tapete do outro, ela trai o outro. A pessoa ambiciosa não quer saber, contanto que ela ganhe dinheiro. Ela é capaz até de matar um, que foi o Judas. Matou Jesus por causa do dinheiro. A ambição sempre gera maus frutos. Vou falar algum deles aqui para vocês. O primeiro mau fruto da ambição é a opressão. Gênesis 31, 41. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. De quem é essa fala? Jacó, trabalhando na casa de Labão. Labão era um cara tão ambicioso que oprimia os seus funcionários, os seus servos.
O próprio Jacó está denunciando: olha, durante esses 20 anos você já mudou meu salário 10 vezes, tentando me passar para trás, só ganância, só dinheiro, só dinheiro. Você já teve algum patrão assim? Que mata os funcionários de trabalhar para ganhar dinheiro e não tem princípio nem com os clientes, nem com as promessas. Ele não está nem aí, ele quer saber de matar todo mundo, sufocar todo mundo para ele ganhar mais dinheiro. E quanto mais a pessoa é desse jeito, você vai ver que mais ela tem uma vida miserável. Porque a ambição, ela oprime a pessoa. A ambição, ela gera furto, que é se apropriar daquilo que é alheio, sem a violência. Josué 7:21. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu as cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. De quem essa fala? De Acã. O exército do povo de Deus tinha saído para conquistar a promessa de Deus, para conquistar a terra prometida. E aí Deus disse: não cobice nada da cidade de Jericó, na qual vocês vão conquistar. Tudo tem que ser queimado. Se você cobiçar alguma coisa, você vai estar trazendo maldição para dentro da sua casa. Aí Acã está aqui falando que viu uma prata, um ouro, uma capa muito bonita. Pegou. Trouxe maldição para ele, para a família dele e para a nação inteira. Olha o que a cobiça gera. Não prejudica só a pessoa que é ambiciosa, começa a prejudicar outros à sua volta. A ambição faz isso. A ambição, ela gera desobediência. 1 Samuel 15:9. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Aqui é já lá na frente. Israel mais uma vez saindo à guerra. Saul já estava reinando sobre Israel. E aí através do profeta Samuel vem a orientação de Deus: destrua tudo que for do inimigo, não fique com nada, não se aposte com nada. E aí Saul poupa o rei daquele exército inimigo e fica, olha só, com as melhores ovelhas, os melhores bois, os bezerros gordos, os cordeiros, tudo que era bom ficou. E aquilo que ele achava que não tinha valor foi que destruiu. Quando Samuel chega, Samuel nem sauda Saul. Ele já chega falando: quem te ensinou a desobedecer a Deus? Não, é porque eu fiz isso aqui. Aí ele vai querer dar uma desculpa. É porque o povo me pressionou a isso. E aí eu pensava que esses cordeiros, esses bezerros gordos, podia ser dado como oferta para Deus. Deus não recebe oferta ou dízimo que é fruto de desobediência. E naquele mesmo dia Deus arranca de Saul o reinado e entrega na mão de Davi. Olha o que a ambição faz. A ambição causa o roubo. O que é o roubo? É quando vem se apropriar dos bens do outro por causa da violência, com violência. 1 Reis capítulo 20, versículo 6. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o palácio, as suas casas, as casas dos seus oficiais, e eles me trarão tudo que você considera valioso. De quem é essa fala? Do rei da Síria. Havia cercado toda a cidade de Samaria. O povo de Samaria estava padecendo fome, estava padecendo sede. Ninguém entrava e ninguém saía. Ele começou a ameaçar. E ele disse: amanhã eu vou enviar os meus melhores homens. Eles vão arrombar a porta de vocês, vou revirar a casa de vocês. Quem resistir vai ser morto. E tudo que vocês consideram valioso vai trazer para mim. Olha o que a ambição faz. Gera roubo. A ambição, ela gera maldade. 1 Reis 21:2. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir,
lhe pagarei, seja qual for o seu preço. O que está acontecendo aqui? Acabe, rei de Israel, o banana frouxo, comandado por mulher, a Jezabel, ambos ímpios, não sabia se adorava a Deus ou se adorava Baal, adorava Astarote, Azerá. E aí do lado do palácio dele, ele viu que tinha uma plantação de vinha, plantação de uvas, muito linda. Tem gente assim, que vai na casa do outro, para invejar o que tem na casa do outro, desejar o que tem na casa do outro. E aí Acabe quis aquela vinha, mas Nabote, ele disse: sinto muito, meu rei, mas a vinha não está à venda, ela é herança, tem um valor sentimental para mim, e eu quero deixar isso para os meus filhos, assim como meu pai deixou isso para mim. O rei ficou chateado. Jezabel viu aquilo, perguntou a ele o que estava acontecendo. Ele conta a história e disse: não se preocupe não, sente, relaxe, olha aqui um lanchinho que eu fiz para você, não se preocupe não, que já já a vinha é sua. Se você vai ver, você vai perceber que Jezabel arma um laço, levanta uma calúnia, paga pessoas para levar a acusação de Nabote diante dos juízes, diante das autoridades da cidade. E qual foi o desfecho da história? Nabote foi apedrejado, a mando de Jezabel, por causa do plano maligno de Jezabel. Daí Jezabel chega toda inocente, sendo que as mãos sujas de sangue, né? Falando para Acabe: vai lá e toma posse da vinha, ela agora é tua. Olha o que é capaz de fazer a ambição com a vida da pessoa. Planos malignos. A ambição, irmãos, faz com que a pessoa perca os escrúpulos, perca os princípios. A pessoa joga sujo, literalmente. Segundo Reis 5:20, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi muito bom, foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. O que está acontecendo aqui? Naamã, que não era israelita, não era descendente de Abraão, sai da sua terra para Eliseu orar por ele, para ele receber a cura. Quando ele é curado, ele oferece, Eliseu recompensa, e Eliseu diz: olha, você não precisa me dar nada, porque bênção não se paga. E aí ele vai embora. Só que o ajudante do Eliseu, ambicioso, disse assim: como é que o profeta faz um negócio desse? Aquele homem cheio de dinheiro, aquele homem que nem do nosso povo é. Eu vou lá e vou fazer alguma coisa. Ele conta uma mentira. Ele corre atrás da carruagem de Naamã e fala: olha, Naamã, eu sei que o Eliseu falou para você que não queria nada, mas é porque acabou de chegar os filhos dos profetas lá na casa dele, que ele não estava esperando, chegou visita. Então ele mandou perguntar se dá para o senhor liberar um dinheirinho aí para receber bem os filhos dos profetas. Mentira. Geazi pega aquilo, né, como se fosse um pagamento pela bênção, um pagamento pelo milagre. E a Bíblia diz que antes dele voltar para casa, antes dele chegar em casa, ele já estava leproso. Foi amaldiçoado pro resto da vida, por causa da ambição. Em último lugar, a ambição, ela gera zombaria. Em Lucas 16:14, os fariseus que amavam o dinheiro, quando ouviram o que Jesus falava, zombaram de Jesus. Porque quem é ambicioso, zomba. Ah, você está sendo besta, para que você vai ser certinho? Aliás, o mundo tem esse ditado, né, que diz assim: não, o mundo é dos espertos. Não. O mundo pode até ser dos espertos, mas o céu é dos honestos. O mundo até pode ser dos espertos, mas o céu é dos honestos. Então Judas, ele era ambicioso. Por isso que Satanás entrou nele. Judas era hipócrita.
Até que ponto o nosso sucesso pode esconder a hipocrisia? Por causa do tapete do sucesso de Judas, ele escondia debaixo desse tapete o lixo da sua própria alma. João capítulo 12, versículos 5 e 6. Jesus está na casa de Simão. Maria vai, oferece um perfume caríssimo, o nardo puro, derramado aos pés de Jesus. Aí olha o Judas. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Em outras palavras, que desperdício que essa mulher está fazendo? Seriam 300 denários. Só para você ter uma ideia do valor disso aqui, né? Para alimentar 5.000 homens, eles calculavam que eram 200 denários de comida para alimentar os 5.000 homens. E Judas está falando que o perfume valia 300 denários. E o próprio versículo 6 está escrito aqui assim, ó. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa das ofertas, costumava tirar o que nela era colocado. Olha que coisa. Então, Judas querendo dar uma, né, vamos ajudar os pobres, que nada. Ele já estava pensando em roubar mais um pouquinho das ofertas. A Bíblia não esconde que ele era discípulo de Jesus, mas o cara era tão ambicioso que nem temor de Deus tinha. Ele tinha a cara de pau de tirar as ofertas que eram colocadas pelo povo. E Jesus compara os hipócritas a sepulcros caiados. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem muito bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos, podridão e toda imundícia. Tem gente que é assim. Por fora você é homem de Deus, é mulher de Deus, mas por dentro o coração é malicioso, cheio de mágoa, guarda rancor, é desobediente, é murmurador, é avarento. Mas quando chega na frente da igreja, profetiza, ora, prega, menino é um santo. Hipócrita. O hipócrita é aquele que mostra aquilo que ele não é. Judas foi um traidor que traiu a si mesmo. Judas pensou que estava traindo Jesus? Não, ele estava traindo a si mesmo. Como assim, pastor? Judas beijou a porta do céu, mas não entrou no céu. Já pensou? Ficou conhecido como aquele que se desviou e aquele que escolheu o seu próprio lugar. Por isso Judas foi chamado de filho da perdição. Como alguém que há muito tempo da minha vida veio pregando o evangelho, evangelizando, é lógico que nós queremos que cada pessoa que a gente prega aceite Jesus. Mas eu não posso obrigar ninguém a aceitar Jesus. Cada um vai escolher o seu próprio lugar. Judas ouviu Jesus. Jesus era a porta. Ele se apresenta dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Judas vai lá, beijou a porta, mas não entrou. Escolheu o seu próprio lugar. Em Marcos 14:10 diz: então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de entregar Jesus. E em Lucas 22, verso 47 e 48 diz: enquanto Jesus ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. E este aproximou-se de Jesus para saudá-lo com um beijo. E então Jesus lhe perguntou: Judas, é com um beijo que você está traindo o Filho do Homem? Irmão, existem pessoas que não são confiáveis. Pessoas que não são confiáveis. Judas andou anos com Jesus, mas buscava apenas os seus próprios interesses. Tem pessoas que se aproximam de você, não porque quer ser seu amigo, mas é porque quer se aproveitar de você. Quer o seu dinheiro, quer a sua fama, quer seu status, quer a sua influência. Quer se aproveitar de você. E depois que ele consegue tudo que ele quer, ele te dá um coice.
Judas, depois que conseguiu as 30 moedas de prata, está aqui, ó, tem mais nada a ver, pode matar, pode crucificar, pode fazer o que for. Você não acha que já teve pessoas que se aproximaram de mim para trabalhar na Secretaria de Missões com interesse? Pelo Estado? Ah, porque eu estou trabalhando na equipe estadual? Tem muitos. Mas louvado seja Deus, que Deus sempre faz a capa cair. Deus sempre faz a máscara cair. Sempre. Sempre. Cuidado, porque nem todas as pessoas que vêm até você são bênçãos. Tem pessoas que vêm até você para te atrapalhar. Você quer crescer com Deus, você quer se consagrar com Deus, e a pessoa está sempre te atrapalhando, está sempre sendo usado pelo diabo para ser um empecilho na sua vida. Cuidado. Cuidado. Porque existe aqueles que vêm para te fazer parar e não para te ajudar na jornada. Judas era um homem desonesto. João 12, versículo 6 fala sobre isso. Eu já li o versículo para você, de que ele costumava tirar o que era depositado na bolsa das ofertas. Judas não tinha um coração quebrantado. Em vez de se arrepender, Judas sentiu remorso. Qual foi a diferença de Pedro para Judas? Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro falou claramente, inclusive amaldiçoando quem estava perto dele, de que nunca havia estado com Jesus. Agora sabe qual foi a diferença de Pedro? Pedro se arrepende profundamente, confessa o pecado dele, deixa o pecado dele, alcança a misericórdia de Deus, e Pedro é transformado num dos maiores pregadores que a igreja do primeiro século conheceu. E um homem que não sabia escrever o seu próprio nome, mas Deus usou de maneira extraordinária. Diz a Bíblia que até a sombra dele, era só Pedro passar perto, que o demônio era expulso, que o povo era curado, porque ele se arrependeu. Judas sentiu remorso. Qual é a diferença do arrependimento para o remorso? O arrependimento é mudança de vida. O arrependimento faz a pessoa mudar de atitude. Lembra de Zaqueu, que também era desonesto? Ele muda de atitude, ele diz: mestre, a partir de hoje eu vou ajudar os pobres. Aquele que eu roubei, aquele que eu tirei a mais, eu vou devolver. E tem mais, eu vou devolver com juros e correção monetária. Isso é arrependimento. Agora quem sente remorso, sente a consciência pesada, chora, ai meu Deus, amanhã ele comete o mesmo pecado. Amanhã ele está na mesma. Ele não tem temor de Deus. Ele brinca com a graça de Deus. Ele guarda mágoa, ele guarda rancor. E olha o que diz a Bíblia, Mateus 27, versículo 3 e 4. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado, foi tomado de remorso. A própria Bíblia dizendo, ó, foi tomado de remorso. E devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ficou com peso na consciência. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles então responderam: que nos importa? O problema é Deus. Olha os líderes religiosos, não tem nada a ver com isso, se vira. Olha o que o diabo faz quando a pessoa ela cai na tentação. Depois que a pessoa entra em desespero, o diabo olha para a cara da pessoa e ri. Não tem nada a ver, ó, problema é Deus, se vira. Aí diz lá, né? Em Atos 1:18, com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, comprou, né, um terreno. Ali caiu de cabeça seu corpo, partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Olha o que o remorso faz com a pessoa. Ele desejava se enforcar, né? Até as pessoas do mundo têm uma tradição de enforcar o Judas. Mas a Bíblia fala claramente que ele comprou o campo e foi se enforcar. Mas aí a Bíblia vai esclarecer lá no livro de Atos que até o nó que ele deu na corda foi mal feito. Até a corda que ele fez não prestava.
que na hora a corda não aguenta o peso do corpo dele, se parte e na verdade ele se espatifa no chão. Para que você tenha de fato uma jornada feliz. Como é que você transforma uma jornada infeliz em uma jornada feliz? Em primeiro lugar, analise o seu coração. Salmo 139, verso 23 e 24 está escrito: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho reto, pelo caminho eterno. Não permita que tenha em seu coração algo que atrapalhe o seu relacionamento com Deus, como havia no coração de Judas. Não permita que no seu coração mágoas criem raízes, a ambição crie raiz. Não permita que no seu coração a desobediência crie raiz, a murmuração, a incredulidade, qualquer tipo de brecha, qualquer tipo de coisa que venha nascer no seu coração para te tirar da fé. Não permita. Analise o seu coração. Se Judas tivesse analisado o coração dele, talvez a história tivesse sido diferente. Em segundo lugar, você quer transformar uma jornada infeliz em uma jornada feliz? Feche as brechas para que Satanás não tenha legalidade na sua vida. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9 diz: sejam sóbrios, ou seja, sejam sábios. Vigiai, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ei, olha Pedro falando. Não é só você que o diabo quer derrubar. Não é só você que o diabo quer tentar. Não é só você que o diabo quer enfraquecer na fé. Ao redor do mundo, o diabo está pelejando contra a igreja. Por isso que Pedro está falando: resista a ele, se fortalecendo na fé. Feche as brechas. Ele está ao derredor, rondando, buscando a quem ele possa tragar. Aconteceu com os discípulos. Jesus fala, ele rodeou os 12, de um por um, buscando onde é que estava a brecha. E quando ele achou a brecha, ele tomou conta. O diabo não pode ter legalidade na minha vida, nem na sua vida, para impedir a bênção de Deus. Porque quando o diabo encontra legalidade em nossas vidas, ao invés de chegar a bênção, chega a maldição. Fecha a brecha. Irmão, escute. Nenhum crente cai da noite para o dia. Judas não se matou, não perdeu a salvação dele da noite para o dia. Eu estou mostrando para você que foi uma sequência, ó. Anos e anos. Judas roubando as ofertas, Judas sendo hipócrita, Judas, fazendo ao contrário daquilo que Jesus ensinava, até que chegou o momento que ele caiu de vez, espiritualmente falando. Ele não se desviou de uma hora para outra. Quando você vê um crente que se desvia, é porque há muito tempo a vida dele com Deus já vai mal, ó. E ele não fecha a brecha, e o diabo vai tomando terreno, vai tomando corpo, e quando ele menos espera, Satanás entra na pessoa. E o próprio Jesus fala sobre isso. Ele diz, quando o diabo ele sai da vida da pessoa, ele vai rodear a terra, ele vai procurar outra casa. E se por acaso ele não acha, ele volta para onde ele saiu. E se ele encontrar a casa bonita, arrumadinha, ele volta para a vida daquela pessoa de onde ele tinha saído e traz com ele mais 7 espíritos piores do que ele, de maneira que o último estado dessa pessoa vai ser pior do que o primeiro. Por isso, irmão, que é tão difícil um crente desviado voltar, porque o diabo pega pesado, 8 vezes pior do que antes da pessoa conhecer Jesus. Porque ele diz, esse aqui eu já perdi uma vez, eu não vou perder ele nunca mais. Por isso que o negócio é sério. Em terceiro lugar, você quer transformar uma jornada infeliz em uma jornada feliz?
Aprenda a viver a palavra. Não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante. De nada vai adiantar você ficar aqui 2 horas nesse culto, você me ouvindo e sair daquela porta para fora e não colocar em prática em nada daquilo que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Não vai adiantar nada. Judas passou 3 anos e meio ouvindo da própria boca de Jesus. No final, foi para o seu próprio lugar. Não adiantou nada. Deus dá sucesso a quem o ama e o obedece. Ele dá vitória nas dificuldades e dá força para resistir ao pecado. Deus ama abençoar os seus filhos e ajuda os seus filhos a terem sucesso em todas as áreas da sua vida. Deuteronômio 29:9 está escrito: sigam fielmente aos termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo que vocês fizerem. Olha a promessa de Deus. Siga fielmente tudo que está escrito na palavra. Para quê? Para que tudo que você fizer, tudo que você colocar a mão, vai dar certo. 4º lugar, você quer realmente que a sua jornada seja diferente em 2025? Analise quem são seus amigos. Quem são as pessoas que estão influenciando você? Quem são as pessoas que estão perto de você? Você tem se aproximado de pessoas que são confiáveis? Pessoas que te ajudam a crescer? Pessoas que te levam mais perto de Deus? Pessoas que te repreendem quando é necessário, conforme a palavra de Deus? Será que as pessoas que estão com você são pessoas que meditam na lei do Senhor de dia e de noite? Porque, irmãos, as pessoas têm uma ideia muito equivocada, uma ideia muito distorcida. Acha que amigo é aquele que passa a mão na sua cabeça, mesmo quando você está errado, mesmo quando você está indo para o buraco, mesmo quando você está se desviando da palavra de Deus. E aí, o amigo por amigo vai ter que apoiar. Não. Se é amigo de verdade, vai lhe confrontar na sua cara, pela palavra, pelo Espírito de Deus, dizer: se você continuar aqui, você vai quebrar a cara. Eu não quero perto de mim pessoas que concordem com tudo que eu falo, porque eu sei que eu erro. Eu quero confiar em pessoas que me ajudem a crescer, que me ajudem a melhorar, que me ajudem a chegar mais perto de Deus. Não pessoas que vêm para me atrapalhar. Não pessoas que vêm para encher o meu ego, vendo de não, pode estar. Eu conheço pessoas assim, que se acercam de pessoas que enchem o ego dela, mesmo que ela está errada. Isso não é amigo. Isso é lastro do passarinho. Porque amigo de verdade é aquele que orienta no amor, na direção da palavra, do Espírito Santo de Deus. Ainda que doa, porque a verdade dói. A palavra de Deus, ela é espada. Espada fere. Espada não faz curativo. Não é a primeira vez que eu estou pregando nessa igreja, você sabe disso. Ao longo de vários anos, mesmo antes de sermos nomeados como pastor dessa igreja, vira e mexe acontece alguém aqui que escuta uma pregação e sai com raiva de mim na igreja. Ah, porque o pastor, já foram falar mal da minha vida para o pastor. Eu nem estou sabendo o que está acontecendo na vida da pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus, por cuidado, o Espírito Santo de Deus, por amor, vai e traz a espada e vai lá na ferida. Aí a pessoa acha que é o pastor que está dando piada, é o pastor que não sabe falar. Não, a palavra está tratando. A palavra, irmão, ela é martelo para quebrantar o coração endurecido. É a Bíblia que diz. A palavra compara ela mesma como um espelho. Aliás, a pastora falou sobre isso hoje. O espelho serve para quê? Para você ver se está bem ou se está mal. Quando você medita na palavra, você vai ser confrontado. Então cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Tem pessoas que vêm para te manipular. Provérbios fala sobre isso. Cuidado com os bajuladores. Uma coisa é você fazer um elogio sincero, você dá uma palavra de motivação sincera. Outra coisa é o bajulador. O Provérbios fala que o bajulador, ao mesmo tempo que ele está te bajulando, ele está armando um laço para te puxar. Cuidado com isso. São duas coisas diferentes. Saiba quem é aquele que te elogia, aquele que te bota para cima com sinceridade, porque está junto com você. E saiba quem é o bajulador, que vem só para te manipular, com palavras bonitas para te engabelar.
1 Coríntios 15:33 diz: não se deixe enganar, as más amizades corrompem os bons costumes. Cuidado. Tem gente que é bênção na presença de Deus, aí começa a se ajuntar com um crente murmurador, aí quando a fé fica murmurador igualzinho. Tem gente que é uma bênção na igreja, aí de repente começa a se juntar com um fofoqueiro, daqui a pouco o crente está fofoqueiro igualzinho. Tem gente que é uma bênção na presença de Deus, daqui a pouco ele começa a se juntar com um crente desobediente, aí ele está desobediente igualzinho. Cuidado. As más amizades corrompem os bons costumes. Você quer ter uma jornada feliz? Seja honesto, seja fiel. Salmo 101, versículo 6. Olha o que Deus está falando. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. E o que anda em caminho reto, esse me servirá. O mundo está cheio de desonestidade. Cuidado com o tal jeitinho brasileiro. Porque o jeitinho brasileiro normalmente é para você levar vantagem, é para você passar alguém para trás, é para você queimar princípio, é para você ser desonesto, é para você ser infiel. Cuidado, para que você não tenha uma jornada infeliz e vergonhosa como a de Judas. Seja honesto, seja fiel, ainda que você seja motivo de zombaria para o mundo. Deixe o mundo se irar com você e não Deus. Deixe o mundo ficar chateado com você e não Deus. Pelo fato de você ser correto, de você ser honesto, de você fazer o que é direito. Faça como deve ser feito. Você não vai perder nada. Aos olhos do mundo você pode perder, mas aos olhos do Senhor, seu galardão já está preparado. O que é melhor? Ganhar o louvor do mundo que passa, ou ganhar uma coroa que jamais se corrompe? É você que vai escolher. Seja honesto no seu trabalho, nas suas finanças. Seja honesto nos seus relacionamentos. Seja fiel, inclusive com Deus. Tem gente que acha que pode esconder alguma coisa com Deus. Em sexto lugar, você quer ter uma jornada feliz? Confesse e deixe os seus pecados. Amados, o remorso, ele não traz o perdão de Deus, mas o arrependimento sim. Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Está vendo por que tem gente que vive na miséria? Tem gente que a vida dele não vai para frente, porque ele esconde o seu próprio pecado para debaixo do tapete. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Olha que coisa. A palavra de Deus é clara. Não adianta você chegar, querer mascarar o seu pecado, porque Deus já conhece. Antes mesmo de eu e você falar alguma coisa, Ele já conhece. Ninguém chega mascarado diante de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas diante dele. Até as trevas são para ele como o sol do meio-dia. Está tudo clareando. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Então, se você quer transformar a sua jornada infeliz em uma jornada feliz, aprenda a confessar seu pecado e deixar para trás. E em sétimo e último lugar, você quer realmente ter uma jornada feliz nesse ano? Seja uma porta aberta para o Espírito Santo de Deus. Enquanto Judas foi uma porta aberta para Satanás, seja uma porta aberta para o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem e à contenda, mas deixem-se ser cheios pelo Espírito Santo de Deus.
Para de ficar abrindo brecha para o diabo. Para de ficar dando brecha para a carne. Para de ficar apagando o Espírito Santo de Deus. A palavra é clara quando diz: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Abre, escancara teu coração para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, eu estou aqui. Quebra minha vida, me faz um vaso novo, me transforma, me enche. Porque se você for cheio do Espírito Santo de Deus, a sua jornada vai ser uma jornada mais que feliz. Vai ser uma jornada dos mais que vencedores. É por isso que nós estamos nesse propósito, profetizando isso. Que nessa campanha da Jornada Feliz nós queremos que você comece o ano bem. E quando for na virada para 2026, se Jesus não voltar daqui para lá, você esteja também terminando o ano bem, dizendo: até aqui o Senhor me ajudou, eu estou cheio do Espírito Santo, eu não neguei a fé, eu não olhei para trás, eu continuo rumo à cidade santa. Bendito seja o nome. Judas deixou escapar a salvação por entre as suas mãos. Guarda o que tu tens, diz Apocalipse 3:11, para que ninguém tome a tua coroa. A sua jornada feliz não se trata simplesmente de ter um ano abençoado, se trata de cruzar a linha de chegada. Quando a trombeta tocar, você será arrebatado. Isso é uma jornada feliz de verdade. Transcende, é muito maior do que receber bênçãos durante o ano, é conservar a sua salvação. Foi o que o Judas não fez. Foi o que o Judas não fez. Faça a sua jornada nessa terra valer a pena. Seja exemplo dos fiéis, como está escrito na palavra de Deus. Seja exemplo dos fiéis. Faça a sua jornada na presença do Senhor valer a pena. Você percebeu? Como é que você transforma uma jornada infeliz em uma jornada feliz? Aprenda com o mau exemplo de Judas e faça tudo ao contrário do que Judas fez. O resumo dessa mensagem é isso. Faça tudo ao contrário do que Judas fez. E com certeza você vai viver as maravilhas do Senhor nessa terra. Aleluia. Aleluia. Feche teus olhos. Vamos entrar em oração nessa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a analisar o seu coração. Oh, Rabacalarama, faça oração sincera. Comece a examinar o seu coração diante de Deus. Senhor, sonde e conhece o meu coração. Vê se aí há algo que precisa ser tirado. Meu Deus, eu não quero ser uma porta para Satanás. Eu quero ser uma porta para o teu Espírito Santo. Meu Deus, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai. Quebranta o nosso